Estamos de volta aqui, nesse outro bloco do programa, e vamos continuar esse bate-papo interessante sobre a história da sétima arte em Guarabira. E agora nesse bloco, professor Pessinaldo, vamos trazer o foco mais para Guarabira, mais para a nossa cidade, a respeito das curiosidades que nós, enquanto guarabirenses, né, cinéfilos, assistimos, né, e as pessoas também da nossa geração, há de concordar o que nós vamos colocar agora, em pauta, em conversa, que é, por exemplo, o Canal 100. O que é que você lembra do Canal 100? A importância do Canal 100 no cinema de Guarabira, né? Que muitas pessoas participavam, chegavam cedo ao cinema para assistir o Canal 100. Quando a gente fala de um questionamento eu digo, um capítulo na história do cinema, seja ele do ponto de vista material, ou seja ele do ponto de vista da sua criação e da sua atração por mais público, o cinema ele foi inovando sobre todos os aspectos. Ele não inovou de um lado e esqueceu o outro, ele não foi capenga, ele não foi... ficou manco não de um lado, ele caminhou por um inteiro, né? Até as modificações das próprias salas, do tamborete, da cadeira acolchoada, do ventilador, do ar-condicionado, enfim, até chegar ao dia de hoje que não tem mais fita, não tem mais, tudo é por um sinal de internet e a coisa flui dessa maneira hoje. No Brasil inteiro passa o mesmo filme em todas as capitais, simultaneamente. Então bem, você falou num outro texto lá, me permita só fazer essa observação, você falou das pessoas, da forma como era divulgada a publicidade para o atrativo dos filmes, os cartazes, enfim. Então tem um momento que tinha uma pessoa que carregava uma placa pendurada aqui na frente e outra atrás. Isso aí foi na época, professor pessoal, da época do cinema de Zezinho de Gilo, né? Com o sinete, com o sinetezinho balançando, chamando a atenção. Então ele fazia o anúncio. Anos depois, não muito distante, já cria-se um grupo do zabumbeiro, do cara no tarol do cabo de paitone no funil, anunciando, quer dizer, já criou já era um trio. Era o chamado Homem Sanduíche, né? Fazendo esse anúncio. Trazia uma placa na frente, no corpo e atrás. Lembrando aqueles vendedores que compram joia em São Paulo, né, na Praça da Sé? Isso. Era na frente o filme do dia e atrás o filme da semana, da outra semana. Era interessante, né? E tempos depois, aí já dura mais um pouco, aí chegam os primeiros carros volantes de som, os jipes, as rurais, com aquele microfone fanhoso anunciando. Depois surgem os carros modernos, chegam os trios, e agora o cinema moderno, ultramoderno, contemporâneo, faz um anúncio pelo celular. Não esquecendo do nosso tempo, uma pessoa que fazia cartazes, tanto para jogo de futebol como para cinema, que era Maurílio da Sinuca. Né? Ele colocava uma grade de madeira, e colocava nos postes da cidade, né? Não perca hoje, Cine São José, censura, 18 anos, censura, 14 anos. Maurílio da Sinuca, que Guarabira tanto conheceu, teve esse papel, tinha habilidade com os pincéis de pintar e colocava, né, os cartazes nos postes na cidade. Era uma maneira também rudimentar, comparado com hoje, né? Mas importante que as pessoas sabiam. Quando Maurílio colocava o cartaz, já sabia o horário e o título do filme. Era interessante também, foi uma forma de... A dinâmica do cinema em série, que antecedia os filmes propriamente, depois a inserção do Canal 100, tudo isso eram elementos que o cinema ia arrumando para cada vez mais tentar ter como atrativo. E o futebol, que é uma paixão popular, né, uma paixão nacional pelo futebol, é um dos maiores esportes mais populares que a gente tem. A Copa do Mundo é um dos eventos fantásticos, extraordinários. Então, exibir o futebol carioca, o futebol paulista, que a gente tinha pouco contato com isso, além das emissoras Rádio Globo, talvez a Rádio Clube de Pernambuco noticiava e falava das equipes de Recife. E nós notamos que no trem, como no cinema, a gente não pode deixar de fora Recife, porque Recife era uma das cidades, assim como o Rio de Janeiro, que recebiam a mensagem europeia das informações. A metrópole nordestina, né? As metrópoles nordestinas. Nós nordestinos, perfeitamente. Não obstante ter Bahia importante, Salvador como Fortaleza, mas nesse período que você cita aí, Recife era algo extraordinário, né? Dentro dessa evolução e para atrair, e o progresso tecnológico.
O cinema sai daquela telinha preto e branco, passa para colorida, sai da telinha pequena, 16mm para 35mm, que é o cinemascope, que era a tela fechada de canto a canto, que a ideia de grandeza era para justamente concorrer com a televisão, que era aquela telinha pequena na sala de algumas salas. A sonoridade foi melhorando, né? E a sonoridade foi melhorando. A qualificação do filme. Pois é, o Canal 100, como você bem citou aí, uma criação de Carlos Niemeyer, né? E os torcedores, notadamente Flamengo e Vasco, Fluminense, Botafogo, Guarabira, chegavam cedo, porque passava logo cedo, né? Antes do trailer, e era uma atração espetacular, né? Como também os trailers, que você lembra muito bem, que eram como fosse fragmento do filme que ia passar na semana seguinte, né? Era um spoiler, era interessante. Trailer, Canal 100 e os seriados, né? E os seriados. Os seriados, que passavam depois dos filmes. E a garotada petizada geralmente ficava esperando, né? Na matinal e na matinê. E a gente sabe que tudo isso tem um custo, tem um preço, era muito rigoroso. Eu lembro com muita precisão que meu pai, eu ia muito aos cinemas em função de que meu pai eu acho que era um voluntário ou recebia um percentual insignificante lá para fazer a contagem das produções das empresas, para ter uma noção de público daquele material, daquele filme. Então ele tinha uma maquininha pequenininha que eu guardei, e cada pessoa que entrava ele registrava, era como se estivesse contando. Era um contador, na verdade, uma maquinazinha pequenininha, apertava assim um rolozinho e ele ia contando. No final ele fazia um relatório e mandava para Recife, para justamente fazer a estatística daquele filme na cidade de Guarabira. E assim devia ter em Campinas, devia ter em Itabaiana, em outros, com certeza, em outros centros, que era para ter uma dimensão, um mensurar da película que foi exibida naquele espaço, né, urbano. Outro fato curioso, que nós estamos aqui tratando da curiosidade do cinema de Guarabira, era o ritual da troca de gibis, né? Troca e venda de gibis. Na frente, eu acho que você alcançou isso. Ficava lá os vendedores de bombons, né? As guloseimas, como o cavaco chinês, como lã de açúcar, as crianças. E em Guarabira, eu acho que a Agnaldo vai colocar aí a imagem dele, uma pessoa importante que você conheceu, que era a figura de Cambete, morava na Santa Terezinha, era o maior vendedor de gibi, né? E até muita gente disse que ele ajudou a garotada a entusiasmar-se pela leitura. E aqui eu trouxe em mãos, professor Pessoal, daqui uma raridade para os nossos internautas, é um gibi de 1954, Genial, era um mocinho, né, que era muito querido pela juventude, interessantíssimo, está aqui para as pessoas poderem observar. Um gibi antigo da Ebal, né? Era empresa brasileira da América. Era fundada em 44. Tem aqui outro gibi, John McBraw, outra de 56 esse aqui. É um fato raro, né, da gente poder mostrar aqui às pessoas. Um gibi que na época era algo que se trocava nas portas do cinema, né? Tanto gibis infantis como esse Tarzan, Zorro, Mandrake, né? Almanac Tio Patinhas. O gibi da Ebal de capa lisa, que tinha um valor maior agregado do que o da capa mais áspera. E isso ocorria normalmente antes do início do cinema. Na porta do cinema era esse fato que a gente não pode esquecer do nosso tempo, da nossa juventude. Importantíssimo, né? A troca, o escambo, a venda, a compra e a troca de gibis na porta do cinema. Pegando um gancho aí nessa sua fala, eu lembro também de que o Guarabira foi sempre efervescente nas questões culturais. Até nós, entre nós, falamos muito sobre as questões queremos até achar que Guarabira tem andado pouco, tem andado menos, com relação a outras cidades. E a gente vê que a gente passa por alguns problemas de ordem da construção ou do incentivo cultural e etc., que ele é parecido daqui, guardando as proporções, parecido daqui a São Paulo, a mesma coisa. Fala que não produziu isso, que não tem quem faça aquilo, não tem quem saiba fazer aquilo outro, mas isso, proporcionalmente às cidades, aos estados, é tudo da mesma forma. E Guarabira, por exemplo, a gente não tinha casas de espetáculo, como existe hoje nos grandes centros, nas cidades urbanizadas e população elástica, não tinha casa. Mas no Cinema São José, em função dessa compreensão de Benedito, o Cinema São José era quem fazia as apresentações com poucos exemplos acontecidos no Cinema São Luís, que eram as apresentações como Zé Ribeiro, era Reginaldo Rossi,
Era Valdir Soriano, Núbia Lafayette. The Brazilian Beatle, não era isso. E Benedito, em função de ser músico e ter o cinema, tinha esse olhar já diferenciado. E os cinemas eram os cines teatros, na verdade, que supria aquela. Nós não tivemos a ópera, mas ele tinha essa função de agregar a manifestação cultural, recreativa na cidade. Pega nesse gancho, nos turnos da noite. Um fato curioso que você sabe, que um dos maiores representantes da música nordestina, que é Luiz Gonzaga, infelizmente veio apresentar no Cine São José, mas não apresentou-se. Zangou-se e foi embora. Ao chegar, encontrou o carro de som na frente, tocando música do Jovem Guarda, e ele irritou-se, apelou para que tivesse colocado antes as suas músicas, tinha muitas músicas dele. E, infelizmente, Luiz Gonzaga veio outras vezes a Guarabira, apresentou-se mais de uma vez, mas no São José dessa vez ele não apresentou-se. É um fato curioso. Um fato com relação, né, essas apresentações desses artistas no palco do São José. E daí deve ser aquela velha explicação, aquilo que a gente já encontra por aí, diz que o Luiz Gonzaga era meio aborrecido, era meu coronel, né? Era diferente de Dominguinhos, que era sujeito de uma pessoa mais aberta, né? Mas o Luiz Gonzaga tinha esse lado, não obstante o lado, né? Um extraordinário cantor, divulgador da nossa música, mas era um tanto ranzinza, isso é fato. No meu tempo dos anos 70 por diante, porque em 70 eu tinha 10 anos de idade, então eu já ia com maior frequência ao cinema. E lembro de algumas películas que marcavam todos os anos. Parece que existia uma agenda. Eu tinha que passar por aqui, Dio Como Eu Te Amo, por exemplo, que lotava. Podia ter 2 sessões, 3 sessões. E um fato curioso, pessoal, que essa semana alguém me lembrou que o sabão em pó Omo, né, da empresa Lever, patrocinou o Dio Como Te Amo. E as pessoas tinham que comprar o sabão, as pessoas, ao comprar o sabão, recebiam um cupom, e com isso a Omo fez essa parceria com o filme Dio Como Te Amo, né? Gignola 50, que era a atriz, e Marco Damon, que era o galã, e vendeu demais essa época, os supermercados, os mercadinhos, né? Essa parceria entre o filme Dio Como Te Amo e o sabão Omo. É uma curiosidade interessante. Nesse rol aí de filmes interessantes, eu lembro que também a Paixão de Cristo era uma coisa fabulosa, né? Eram 3 sessões. Eu tenho memórias que no Cinema São Luís tinham 3 sessões da Paixão de Cristo. Quer dizer, e toda a sessão saía gente comovido, com o sofrimento. E não obstante ser um filme preto e branco, aquele filme parece que era em 1903, antiquíssimo, né? E que era muito rápido, a projeção passava muito rápido. Talvez por isso a técnica tinha condições de exibir ele por 3 vezes exatamente. Há quem diga que na mesma noite. Antônio Lucena, há quem diga que ele já tinha uma cópia, né? Porque não era na Paixão de Cristo, Semana Santa e no Natal. Era casa cheia. E outros grandes filmes passaram por aqui, e marcou muito também aqui na nossa. Tanto que marcou para os nossos carnavais. A gente trouxe uma herança do cinema quando Pedro Murica e seus Apaches desfilavam no Carnaval de Guarabira, justamente os índios Apaches, os índios americanos. Tinha nada a ver com o índio americano do sul, nosso. O cocá, os peles vermelhas, coisas assim. Então, isso calhou. Zezé desfilava no carnaval também, vestido de um Duranquide, um homem do oeste, dois revólveres. Um herói também do gibi. Um herói do gibi e do cinema, né? Os cânions americanos e tal. Isso aí é quando o cinema americano ganha muita força por conta da produção, começa a superar o cinema europeu, do ponto de vista da produção e agilidade. Então ganha uma certa expansão e lidera, então chega até os grandes filmes, né, mais contemporâneos, como King Kong, essas coisas, O Inferno na Torre, Tubarão, essas coisas mais comerciais e gigantescas, né? As grandes empresas, né? Você vê que aí o faroeste, né, do início para depois, né, do Technicolor, aí sou com John Wayne, apareceu John Wayne, Butch Lancaster. E a partir de 70, que você lembra bem, veio o chamado espaguete italiano, né? Aí vem Juliano Gemma, Clint Eastwood, que foi um avassalador, uma época Depois surge o Karatê, já na década de 80, né? O Bruce Lee, né? Com o Bruce Lee, que infelizmente morreu tão cedo, deixou a gente tão cedo. E as chamadas pornô chanchada, mulheres belas, né? Que era um deleite para o público masculino. Que na época da Atlântida, né, no cinema da Atlântida, era aquele filme com Anquito, com Oscarito, né, Grande Otelo, Zé Leogói, Atlântida de 50, agora era a chamada chanchada,
E depois de 80 tornou-se porno chanchado das belas mulheres, né? Ficou essa mudança aí. Para outros vulgarizou demais, né? Foi apelação do... Mas tinha bilheteria. Muita bilheteria. Tinha bilheteria. Muita isso bilheteria, né? Era muito... Isso aí já era mais ou menos na época do cine moderno, né? De Expedito Paulo. Expedito Paulo da Silva. Que já, como você bem disse agora há pouco, seguindo aquela trilha da modernidade, ele já vem de João Pessoa, o Plaza, o Municipal, já melhorou o aspecto do conforto para os assistentes, né, os cinéfilos. Já colocou cadeira, né, poltrona, que nós não tínhamos na época, era cadeira de madeira, dificuldade para a gente sentar, melhorou muito, deu um aspecto melhor ao cinema em Guarabira. Falando dessa questão da melhora dos aspectos, da sala, da projeção, enfim, nós vemos que é o seguinte, em determinado momento nós tivemos 3 cinemas simultâneos. São Luís e São José, que lideravam, e o Puguinha, ou Avenida, ou coisa assim, mas sempre eram 3 cinemas. E isso vai definhando de modo que vai desaparecendo. Surge, com a saída de Benedito, surge depois a construção do Cine Moderno, que é de Expedito Paulo, que já vem da história das bandas, que já vem de outros meios de publicidade, e resolve abrir um cinema e constrói um prédio novo, bonito, no centro da cidade, onde hoje não é mais cinema e tem outras atividades lá, comerciais. Só, pessoal, pegando um gancho rapidinho, um cinema em Guarabira que pouca gente fala. A gente fala São José, no nosso tempo, São Luís e Avenida. Houve um cinema em Guarabira, construiu-se, onde é hoje a página 27, chamado Cine Moderno, antes do Moderno de Expedito, que era de Neco Pata, comerciante aqui, Zé de Bio. E os irmãos? Eram irmãos. Eu me recordo que a garotada, quando era muito fácil naquele tempo, sabe, queimar as fitas, né? A máquina, o carvão esquentava e queimava, e vinha a grita, né? Neco Pato, Zé de Bio, batia nas cadeiras. Eu me recordo desse cinema. Era um prédio até relativamente um prédio moderno, bonito, mas demorou pouco tempo. Cine Moderno, né? Teve uma passagem rápida. Não quanto São José, Avenida e São Luís, mas passou em Guarabira o cinema, teve essa sua época. Então tem essa questão das curiosidades desses filmes, né? O Tarzan era o preferido da nossa meninada toda, não é? Aquele grito, aquela... Não é? 007 foi uma série fantástica. Era tanto que não tivesse um mês que não tivesse um filme com Juliano Gema, não tinha Faroeste, né? Fernando Sancho e depois tinha depois vem a era do 007, né? Onde a inteligência, a imaginação. A primeira vez que eu vi um carro esportivo, ele numa estrada daquela e com um telefone, o cara ligava de onde estivesse falando com ele, onde uma caneta era uma câmera, quer dizer, tudo isso a gente vê de modo em todas as lojinhas hoje que vendem aí R$1,99 tem um aparelhinho desse que a gente lembra o Sean Connery, 007, contra Goldfinger, não sei quem. Então isso era muito corriqueiro. Então esses filmes marcam, quando a gente diz, eu peço um consentimento a você, Vicente, no seguinte, quando a gente, a construção, essas memórias, elas definem e ela constrói as pessoas que talvez somos hoje. Quem é que, falando de cinema, se nós... esse vídeo, esse programa vai ser muito referendado, eu tenho certeza, em função que ele mexe com a memória de cada um de uma forma diferente, né? Do gibi, da troca de figurinha. Você ir para o cinema, Vicente, chupar um rolete de cana, um bichinho tirado da própria cana, com 5 rolinhos daquela cana, quer dizer, era o que a gente tinha. Hoje, no momento, hoje você chega no cinema, você diz assim, eu quero um ingresso, aí diz assim, tem um combo, é um tacho de pipoca, uma Coca-Cola e tal, quer dizer, muito diferente. E isso é caro e gera uma receita alta para o cinema. Não é? E quem tiver que desembolse se quiser comer a pipoca. Mas a gente comprava a pitoma na porta do cinema, que lá no Cinema São José em algum tempo foi restrição, porque virava alvo, né? O carocinho ficava botando a mão no Kengo, na cabeça. Além de sujar, né? Jogava. Jogava era... Mas a foice que jogava no outro. Incomodava, foi proibido, né? Foi proibido. Lã de açúcar, cavaco chinês, né, pessoal? Além das questões de você marcar os encontros amorosos, as namoradas, as pretendentes, os pretendentes, marcava, hoje às 15 horas no cinema, a gente se encontra lá. A prova é que Rita Lee eternizou, né? No escurinho do cinema. No escurinho do cinema. Chupando bala de anil, então... Era um refúgio. As mães dos pais severos eram um refúgio, era um álibi para se encontrar no escurinho do cinema. Fato também interessante. Quem viveu esse tempo, esse glamour, era um glamour. O cinema era algo
que marcou nossas vidas. Né? Com certeza. Então é preciso ser dito isso sem aquela saudade extremosa, né? O saudosismo, que aquele tempo que foi bom e esse não presta, não. Os dois tempos são bons, na minha observação. Agora, cada um tem sua particularidade, tem seu momento histórico, seu contexto social. A gente saía do cinema, não íamos com qualquer roupa. Nós investimos o que tinha de melhor, é verdade, a colônia melhor que pudesse ter. Uma espécie de desfile de moda, né? A pessoa ia apresentar, não ia entrar no cinema. Eu acho que bermuda não era permitido, né? Não era permitido. Tinha que ser de calça comprida, as pessoas, porque era o momento, né, de você mostrar-se elegantemente vestido para poder ir ao cinema. Era um ritual mesmo, de joias, e se a gente analisar pelo ponto de vista social de uma cidade, eu estava saindo de casa me dirigindo a um encontro ao cinema, um encontro à própria película, um encontro ao amigo, um encontro a trocar a figurinha. Era um point, né? Era um cerimonial, tinha uma cerimônia, tinha um requinte para essas histórias. Se eu fosse comparar, eu dizia que eu compararia isso à homilia, né, feita pela igreja, onde ele pega a palavra daquela noite para reflexão. Então o cinema, o tema era o filme e os demais eram o que você agregava a importância do cinema. O cinema ditou moda, né? Por exemplo, fumar. As divas do cinema, Rita Hayworth, né, Cláudia Cardinale, Sophia Loren, geralmente apareciam com cigarro entre os dedos. Né? Isso aí passou-se, né? Rapazes e moças era muito comum nesse tempo, né? Que era algo meio proibido, mas em virtude de se ver tanto na tela as divas, as musas do cinema da hollywoodiano, passou-se, né? Alguns perfumes, né? Alguns Coty, por exemplo, a propaganda que fazia as atrizes, né? Isso era importante. A roupa, tipo de roupa, tudo isso o cinema trazia as modas e a população copiava, né? Da roupa, ao perfume, ao cabelo, ao modelo, ao cabelo, por exemplo, o grande ator que morreu tão novo, James Dean, tinha um famoso topete, morreu em 55, um desastre automobilístico, ao lado de Alain Delon, o Newman, né, de Rock Hudson, eram os grandes astros do cinema masculino, que as mulheres suspiravam quando viam. James Dean ditou moda, né? O topete ia lá, James Dean. E assim era outra, né? Modas e tanta coisa que o cinema trouxe de modernidade, né? Trazia a modernidade, notadamente dos Estados Unidos, da Europa, e passava para o Brasil e a gente assimilava essa moda. E isso, aí o Brasil entra nesse contexto da própria produção cinematográfica, é quando o cinema brasileiro começa a dar uns passos interessantes, e as universidades começam a criar cursos de cinema para a produção de filmes, de curta-metragem, de cine documentário. Aí entra a figura de Glauber Rocha, né, chamado de Cinema Novo. O Cinema Novo. Foi importantíssimo, é verdade. Ganhou um prêmio Cannes, né, com o Pagador de Promessa. Aí o Brasil começa a... Os artistas, os atores de teatro começam a se tornar mistos, né, também no cinema e também na TV. Então isso dá uma outra conotação. Fernando Montenegro é um exemplo vivo que passou pelos três exemplos aqui que nós falamos. É uma atriz extraordinária, desponta, ganha prêmios e vive do teatro. Ela disse que não ganhou um dinheiro na vida dela a não ter sido pelo teatro, pelo cinema e pela televisão, que são primos legítimos aí, né? Há um entrelaçamento. Né? Há um entrelaçamento profundo. O último fato, antes que alguém comece a dar o show ao Condor, para ele ir embora, que é o final do nosso programa. O Condor é famoso, né? A questão do sétima arte. Eu li, se me lembrar, eu direi, o crítico italiano que fez a observação da questão da sétima arte, em função de que, por um conceituar, eu acho que grego, só era arte, era arquitetura, era literatura, era música, era dança, pintura, e só tínhamos 6. Então, Pritoccio, Canudo, se não me engano, é o crítico italiano, que ele diz, não, fazer cinema é arte, é envolvimento, é suor, é lágrima, é esforço, é compreensão, é mensagem. Então não é uma câmera aberta que precisava ter esse envolvimento. Acima de tudo é emoção, né? É emoção, acima de tudo é emoção, sonhos, ilusões, né? Projeção, né? Se ver naquele que você está assistindo. Então, eu acho interessantíssimo, e daí a história de
sétima arte em função dessa mudança, desse provocar dele, incluir o cinema como arte. A gente conversou um pouco, relembrou, né? Rememorou esse tempo e dizer que o tempo, a gente pode dizer que o tempo agora o vento levou. A gente se despede dos nossos internautas, dos amigos de Guarabira, dos conterrâneos, prometendo voltarmos no próximo encontro com mais um programa da série Guarabira na História. Arte TV, seu novo conceito em entretenimento.